É inconfundível a presença de Deus nesse lugar, amém? Há uma voz de amor aqui essa noite. E eu posso ouvir essa voz. E a voz de amor de Deus diz sempre para a gente: vem. No momento que você pecou e que o acusador vem sobre a tua vida e que você está desesperançoso, aflito, angustiado, como disse o salmista, quando correntes de morte te envolverem, uma voz de amor dirá para você: filho, vem. Essa voz é inconfundível, meu irmão. Essa voz é preciosa, essa voz é poderosa. E eu quero falar para você essa noite sobre essa voz, em nome de Jesus. Deus quer falar com você. Nós temos ouvido muitas vozes, as vozes do mundo, as vozes das redes sociais, as vozes do WhatsApp, as vozes humanas e, infelizmente, nada que nenhum pastor me contou, porque ninguém conta o que faz de gabinete, mas por dedução, quero que você saiba disso, infelizmente, talvez hajam pessoas aqui que ouvem ou que já tenham ouvido a voz do diabo. É muito triste quando você conversa com alguém e esse alguém diz para você assim: pastor, eu ouço vozes malignas. Eu ouço palavrões. Uma vez uma moça disse isso para mim. Ontem eu estava com a juventude no cemitério, pregando. Ontem não, foi ontem, quarta? Ontem mesmo, quarta-feira. Antes de ontem, anteontem, como diz o mineiro. E estava lá a turma do João, do pastor João, e também a turma dos jovens maduros, e a gente pregando ali, e de repente meu coração se encheu, e eu chorei com a minha esposa, e eu disse para ela assim, que eu via aquelas pessoas ali como mortos, porque eles não têm esperança, e por isso tem culto aos mortos. A palavra de Deus diz que Paulo escreveu e disse o seguinte: quanto aqueles que dormem, não quero que sejam ignorantes com relação aos que dormem. Nós que somos filhos da luz sabemos para onde vão aqueles que morreram. Agora imagine, você perde alguém, não sabe para onde esse alguém foi. Então você tem tudo para se desesperar, mas a voz do Espírito Santo no cemitério me dizia assim: você sabe para onde os mortos foram, você sabe para onde os entes queridos foram, e esse é o maior consolo. E você é consolado pela verdade da palavra que fala com você. E por isso eu quero essa noite falar com você sobre essa palavra intitulada Surpreendido com a Voz de Deus. Há uma voz de Deus que é inconfundível. Uma voz que você reconhece. Eu era menino ainda, começando a vida de pregador, e eu tinha um pastor que me discipulava, e ele era assim, linha dura, viu? Pastor Aldir, ele disse assim: você vai pregar domingo, à tarde, culto de domingo, 16h. E aí tudo bem, era quinta-feira, eu falei, tá bom. E desde aquela época, eu sempre, quando alguém diz, você vai pregar, eu começo a orar e perguntar. Às vezes dá um negócio meio esquisito. Uma vez eu fui pregar num aniversário de uma igreja, e Deus me deu uma palavra sobre a morte. E eu falei, e agora? E Deus falou assim, é essa palavra. Eu orei 3 vezes, Deus disse, é esse negócio mesmo. E eu fui lá e preguei. E eu pedi perdão por estar pregando aquilo, mas preguei. Uma semana depois, a irmã da igreja me ligou e falou assim: pastor, aquela palavra foi uma benção, porque o senhor pregou lá, durante a semana morreu 3 pessoas na igreja. E Deus consolou a gente com a palavra que você deu sobre a morte. E nessa época o pastor me chamou e disse: você vai pregar domingo, 15h. E aí eu comecei a orar. Clécio, comecei a orar. Quinta orei, sexta orei, li a Bíblia, nada, Deus não falava. Sábado orei, nada. Eu falei, e agora? Domingo de manhã, nada. Eu falei, eu vou repetir a pregação do pastor à tarde. Domingo, meio-dia, pastor. Almocei, ajoelhei, chorei ajoelhado. Irmãos, eu chorei ajoelhado e dormi ajoelhado chorando. Quando eu acordei, eram 2 horas, não tinha preparado nada. E eu acordei com uma voz no meu ouvido que disse para mim assim: levanta-te e vai ter com Acabe. Eu falei, opa, falaram comigo, que negócio é esse? Na época, eu conhecia tão pouco a Bíblia, que eu nem sabia quem era esse tal de Acabe.
Acabe era um rei malvado. Acabe era um cara terrível. Eu fui procurar a Bíblia. Eu falei, eu acho que esse Acabe, eu já ouvi falar desse cara, deve estar na Bíblia. E aí eu achei a palavra, quando Deus manda ao profeta e diz, levanta-te, vai ter com Acabe. Irmãos, e eu preguei um sermão que eu nunca mais achei, perdi o esboço, foi uma benção a palavra. Depois eu falei, que palavra? A irmã falou assim, me dá a cópia da palavra, na época não tinha internet, né? Até hoje eu estou procurando. Perdi, mas Deus naquele dia falou comigo, Deus ministrou meu coração, Deus me deu uma palavra, porque Deus está disponível para falar. Deus quer falar com você essa noite. Nós cantamos para Deus, nós oramos a Deus, mas Deus quer falar com você essa noite. E para isso eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 10. E nós vamos ler esse texto, amém? Pastor Henrique, pouco antes de ir embora, leu esse texto, pregou sobre esse texto. Antes dele, pastor Sebastião tinha falado desse texto aqui, citado, e indicativo de que em oração, Deus me falou desse texto. É claro para mim que a primeira coisa que Deus quer falar a essa igreja, Deus quer falar com a igreja da Alameda sobre esse texto. Então eu vou dizer uma coisa para você, se Deus te chamar pelo nome, 3 vezes à noite, de madrugada, principalmente você que tem acordado de madrugada como eu para orar, se Deus chamar você, meu irmão, levanta e diz assim, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. É possível que Deus diga, Alameda, 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 3 vezes, e você há de se levantar, se colocar em posição e dizer, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Eu sei que Deus quer falar com a sua igreja nesse lugar. Vamos ler. Diz assim a palavra. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado, também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar Samuel, este se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém, Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe havia sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel 3ª vez, e ele se levantou e foi ali e disse, eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli o que era o Senhor a quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Amém? Você pode se assentar. Eu quero, em nome de Jesus, declarar a palavra do Senhor maior do que qualquer pregador. A profecia é maior do que o profeta. A pregação é maior do que o pregador. A palavra é maior do que aquele que predica a palavra. A palavra do Senhor é aquela que tem poder. E esse texto fala de um Deus que fala a um povo que já há muito tempo não ouvia a sua voz. E isso se parece muito com a minha cidade, com a cidade do Rio de Janeiro. Um povo que não ouve a voz de Deus. Mas você diz, como? A maior quantidade de evangélicos, pastor Sebastião pastoreou nesse lugar, a maior quantidade de evangélicos do Brasil está na Baixada Fluminense. E a violência é a mesma. Um povo que não ouve a voz de Deus, igrejas que não ouvem a voz de Deus, pastores que não ouvem a voz de Deus, pessoas que decidiram seguir o seu próprio rumo, o seu próprio caminho e não ouvir a voz de Deus. Lá em Êxodo 33:11 diz assim, e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois tornava Moisés ao arraial, mas o seu servidor, o mancebo Josué, filho de Num, não se apartava da tenda.
No Velho Testamento havia essa ideia do profeta e do sacerdote. O profeta falava de Deus ao homem e o sacerdote falava do homem para Deus. Mas apenas o profeta, e Moisés era um grande profeta, tinha a palavra que recebia de Deus para dar aos homens. Já no Novo Testamento a coisa muda. Jesus vem trazer uma onda tremenda do Espírito Santo de autoridade, revelação, autoridade e poder. É um trinômio tremendo. Revelação. Quase todo texto do Novo Testamento que você pegar e botar essas três palavras, você vai encontrar revelação, autoridade e poder. Pedro está pescando com os pescadores a noite toda, nada pescaram. Jesus chega, dá uma revelação, manda ele jogar a rede num lugar, e nisso vem a autoridade, a partir da obediência, e vem o poder. Alguém enfermo, Jesus traz a revelação, a menina já morreu, dizem os homens, Jesus diz, ela apenas está dormindo. E com essa revelação vem a autoridade, ele toca na menina e vem o poder. Jesus manifestou isso de uma maneira clara para que nós fizéssemos isso. E há uma coisa que precisa ser corrigida na sua mente essa noite. A maioria de nós não entende isso. A maioria de nós acha que Jesus fazia todos aqueles milagres porque ele era Deus. E ele é Deus, sim. Billy Graham disse, ele é 100% Deus e 100% homem. Como pode isso, Rosane? Porque ele é Deus. Mas quando ele manifestava os milagres, sinais e maravilhas, era como o homem que ele fazia em obediência ao Espírito Santo. Não era o Jesus Deus que curava, era o homem humano, cheio do Espírito, cheio de obediência. Isso fala, amado, que você pode fazer a mesma coisa. Se você se encher do Espírito de Deus, você poderá curar pessoas, você terá visões. O poder de Deus vai se manifestar na sua vida de uma maneira completamente diferente. Deus irá usá-lo quando você crê nisso. Porque Deus não está morto. Não é esse o filme. Deus não morreu. Deus continua vivo. E Deus continua falando. E aí você vai perguntar como Deus fala. Há algumas formas. Primeiro, Deus fala por meios naturais. O Salmo 19 diz, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Quando alguém se aproxima de mim e diz assim, puxa, você é do Rio de Janeiro, lá é muito lindo. Eu digo assim, tudo que tem lindo lá foi o que Deus fez. E tudo que é feio, fomos nós os homens que criamos. Ou que deixamos acontecer. Deus fala por meios naturais, mas não só por meios naturais. Deus também nos fala por meio da sua palavra. A sua palavra. Eu estou enrolado com um negócio aqui, viu? Deus fala pela sua palavra. 2 Timóteo 3,16 diz, toda escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. Deus continua usando a palavra dele para falar ao coração do homem. Deus ministra a sua palavra no homem. Deus faz com que a sua palavra seja viva. A Bíblia não é um conto de fadas. A Bíblia não é um livro de poesia. A Bíblia não é romance. A Bíblia é o livro que tem vida. Quando você lê a Bíblia em oração, o texto que Deus quer falar ao teu coração, ele vai saltar para você. E ele vai se tornar alimento, e ele vai ser comido por você, e ele vai alimentar a tua alma. A Bíblia é um livro em que Deus se manifesta e fala através dela. Deus não parou de falar, mas Deus também fala pela experiência. Deus usa pessoas, Deus usa amigos, Deus usa professores, Deus usa a sua esposa, Deus usa pregadores, músicas, Deus usa várias coisas para falar com você. Às vezes Deus usa um estranho para falar com você. Eu estava no Rio de Janeiro, antes de ser pastor, e já confessei aqui, gente, nunca quis ser pastor. Eu era psicólogo já há muito tempo, já pregava. Sempre amei pregação, amo pregar. Mas ser pastor, esse negócio de ser pastor é difícil, complicado. A pastorada que eu conheço apanha para caramba, eu não quero esse negócio. E aí, pastor Aldo, eu chego lá em Duque de Caxias, o camarada está vendendo água, o outro vendendo suco de maracujá. E eu fui comprar água, não tinha nada com o homem do suco de maracujá. Só que o homem do suco de maracujá me olhou assim e falou assim, o varão é pastor. Eu olhei para ele e falei para o cara da água assim, o cara agora é profeta. Ele falou assim, o varão é pastor, estou vendo um cajado na mão do varão. Eles veem até o cajado. E aí eu disse, meu Deus do céu. Aí eu ri.
E aí aquele homem olhou para mim sério e falou assim, para provar para você que a minha palavra é de Deus, essa noite ainda te chamarão de pastor. Eu disse assim, e agora o galo vai até cantar. E ri. E aí eu fui para uma universidade, lá em Nova Iguaçu, fazer um trabalho com os alunos lá. E aí fiz o trabalho, saí de lá 10h40 rindo. Dizendo, tá vendo? Esse cara inventa cada coisa. Parei no ponto do ônibus, tinha umas 7 pessoas sentadas, eu em pé, né? O gordinho ficou em pé. E aí eu em pé, de repente uma menina sai do meio, eu nunca vi aquela menina, sai do meio do pessoal que estava no banco e fala, pastor Marivaldo! E me abraçou. Quando ela me abraçou, eu fiquei assim, ó, gelado, porque eu só lembrava do cara do suco de maracujá falando. E Deus falou, usou aquele homem, e Deus pode usar pessoas para falar com você. Mas Deus pode falar de várias formas, porque Ele é Deus. Deus escolhe as formas com as quais Ele quer falar comigo e com você. Nem sempre Ele vai falar do jeito que nós cremos ou esperamos que Ele fala. Deus também pode falar por meios sobrenaturais. Alguns aqui talvez conheçam um pastor chamado pastor Paulo Solonca. Eu tenho um carinho muito grande pela pregação daquele homem, porque ele é um homem de Deus humilde. Extremamente humilde, Paulo Solonca. E o Paulo Solonca conta uma história que parece que ele é de de Santa Catarina, né? Florianópolis. Faleceu, pastor? Nem sabia. Lamentável, que é um pastor, sabe, que eu tenho um carinho muito grande por ele. E ele contou numa pregação que ele estava limpando uma chaminé da casa dele, e Deus falou com ele assim, desce, toma um banho, pega o seu carro e viaja 2 horas àquela cidade tal. E ele desceu e disse para a mulher, ó, eu vou sair, vou à cidade 2 horas daqui que Deus mandou ir. A mulher disse para ele assim, você está maluco? Ele disse, não, Deus mandou ir lá, eu não sei o que eu vou fazer lá, mas eu vou fazer. E aí ele foi dirigindo, orando, falando, Senhor, não sei, mas o Senhor falou para eu ir. E ele foi. E quando chegou naquele lugar, ele abriu a carteira e lembrou que tinha um cartão de um médico daquela cidade. E aí ele pegou aquele cartão e falou, só pode ser isso, Deus quer que eu fale com esse médico. Acontece, irmãos, que o médico era ginecologista. E aí ele chega lá no consultório e diz assim, eu quero falar com o médico. E aí a atendente dá um sorriso sem graça e diz assim, é para sua esposa, não é para mim mesmo. Ela não entendeu nada, né? Aí disse, não, está aqui o cartão dele, ele me deu o cartão, eu quero falar com ele. E aí a atendente vai lá, demora um pouquinho, daqui a pouco volta, chama ele, e o médico manda ele entrar. E quando ele entra, ele encontra um médico em lágrimas sobre a mesa, que abre a gaveta e diz, pastor, eu estou em adultério há 3 anos e hoje eu resolvi tirar minha vida. E antes de tirar minha vida, eu orei e eu disse assim, Senhor, eu vou tirar minha vida, mas se o Senhor me ama, se eu sou um salvo, eu quero que o Senhor envie um pastor para falar comigo hoje. E o pastor Paulo Solonca disse, 2 meses depois, na igreja, o casamento daquele homem sendo restaurado, uma cena dramática, ele chorando, a esposa chorando, a confissão foi a morte real, porque ele confessou o pecado, deixou o pecado, e Deus tratou a vida e o coração daquele homem. Deus usa de formas sobrenaturais para falar conosco, não só por experiências. Deus fala por sonhos, visões, profecias, voz audível. Você pode ter uma visão, Deus pode usar um sonho, Deus pode falar com você, Deus pode usar meios sobrenaturais. Deus não está morto, Deus não está apenas no livro que é a sua palavra, que é a palavra fiel, mas Deus também pode usar de outras formas sobrenaturais para falar com você. E às vezes você sai para buscar lá fora, e acha assim, vou buscar profeta. Tem crente que faz isso. Aqui não, eu sei que não. Mas lá no Rio de Janeiro, o crente vive buscando profeta. O profeta de Deus está sentado aqui, é você. É com você que Deus quer falar. Contei outro dia na minha classe de transição, a classe do pastor, né? Que eu estou lá ajudando, viu, pastor? Viu? Aqui tem cajado. E eu contei outro dia que eu entrei numa sociedade com um camarada problemático. Eu entrei na sociedade, Cléus, para vender computador. Os 2 computadores que eu vendi numa semana, num dia, ele foi lá e desvendeu. A menina, minha amiga, ligou e falou assim, só não vou processar, Marivaldo, porque você é meu amigo. Manda ele vir pegar isso tudo aqui, que eu não quero nada. E aí eu falei, meu Deus. E aí lá no Rio de Janeiro tem um negócio de consagração
das irmãs de oração. Falei, vou na consagração, que Deus vai falar comigo. Fui para a consagração, fiquei lá. Deus, fala comigo, usa alguém aí. E nada, acabou a consagração, um beijinho, tchau. Eu fui para o ponto do ônibus zangado, falei assim, eu sou um ruim mesmo, eu sou todo ruim, Deus não fala nem comigo. E aí eu estou no ponto, passou uma pessoa que não estava naquela igreja, não estava em consagração. Eu nunca vi aquela mulher mais magra, mais gorda na minha frente. Ela passa, olha para mim assim. Eu falei, ih, rapaz, a velha está me paquerando. Ela olhou, passou, deu uns 5 passos, parou e falou e voltou. Aí falou assim, irmão, Deus mandou falar com o irmão. Aí eu falei, pode falar. Ela disse assim, Deus mandou perguntar para o varão por que o irmão veio perguntar a ele se era para sair de uma sociedade que ele nem mandou você entrar. E aí, irmão, fui para casa com a cabeça inchada, né? Falei assim, meu Deus do céu, só eu para ouvir um negócio desse mesmo. Porque Deus pode usar pessoas para falar com você, mas Ele quer falar com você. Ele quer falar com você, amado. E você precisa crer nessa palavra. Eu reuni um grupo de adolescentes no Rio de Janeiro, lá em casa, começamos a orar, e eu disse assim, essa noite Deus vai falar com vocês. E depois eu disse assim, cada um procure um canto da minha casa. Minha mulher regalou o olho, né? Porque eles bagunçaram tudo. Até na minha cama tinha adolescente ajoelhado. Falei, vocês vão ajoelhar, vão orar, e Deus vai falar com vocês. E eu vou ficar andando aqui, e eu vou marchar, até que o Espírito Santo de Deus fale com vocês. E quando acabou, vários adolescentes estavam chorando. E um deles, que eu sabia e conhecia a história do pai, nem ele sabia, ele falou chorando para mim, pastor, Deus falou comigo que eu preciso orar pelo meu pai. Que toda essa semana eu preciso orar e jejuar pela vida do meu pai. Meu querido, minha querida, Deus fala e Deus quer falar essa noite. A palavra de Jó diz o seguinte, pois é verdade que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que o homem não perceba. Mesmo que o homem não perceba. Em sonho e visão noturna, quando cai sono profundo sobre os homens e dormem na cama, então revela o ouvido dos homens e lhes sela a sua instrução para apartar o homem daquilo que faz, esconder do homem a soberba. Você dorme, amado, mas Deus trabalha durante toda a noite. Quando você for dormir, põe a mão no seu travesseiro e diga assim, Senhor, me endireita mesmo, que eu preciso. Se você é igual a mim, eu falo, Senhor, me desempena. E você verá a visitação de Deus na sua vida, porque Deus deseja falar com você de uma maneira sobrenatural, de uma maneira tremenda. Há uma divisão, e essa divisão precisa acabar, irmão, no nosso coração. Há um homem de Deus nessa igreja, que é o pastor Sebastião. Deus tem dado uma visão a ele. E sabe por quê? Que, infelizmente, alguns irmãos resistem? Porque não aprenderam a ouvir a voz do Espírito Santo. Não é o pastor Sebastião que quer conduzir o rumo das coisas dessa maneira. O Espírito Santo de Deus fala com ele. E, às vezes, é uma coisa dividida. Parece que o púlpito prega uma coisa e que nós entendemos outra, e que nós vemos outra. Parece que há uma divisória aqui. Isso precisa ser tirado em nome de Jesus. Nós, unidos como um só, unidos, faremos grandes coisas no Senhor. Se você caminhar com o poder e a autoridade do Espírito Santo, acreditando que Deus tem dado uma palavra espiritual, pastor Sebastião, e que você vai caminhar nesse mesmo pensamento, nesse mesmo espírito, ninguém pode segurar. O que divide e quebra uma igreja, o pessoal diz, o diabo entrou na igreja. Não é o seu coração, é o coração resistente, é o meu coração desobediente. Há algumas características para que Deus fale. Deus não fala de qualquer maneira, Deus não fala de qualquer forma. Deus tem uma forma de falar com o homem. Para um homem como o pastor Paulo Solon, que ouvia a voz de Deus desse jeito, ele capinou muito, ele andou muito, ele apanhou muito. Se você ouvir a história desse homem, e me emociona mais saber que o pastor Sebastião, porque hoje, pensando nessa mensagem, eu pensei, será que ele está bem, será que ele está vivo? Porque eu não tinha mais ouvido falar dele. Esse homem lutou tremendamente, mas gerou frutos para Deus, e foi um homem que soube ouvir a voz de Deus. E a pergunta é, mas a quem Deus fala? Quem ouvirá a sua voz? Será que Deus fala com qualquer um, de qualquer jeito? Nessa correria, nesse mundo que a gente vive, será?
de que forma Deus fala, para quem Ele fala e o que Ele quer falar. Talvez alguns de nós achamos que Deus fala como o mágico da lâmpada. Você esfrega a lâmpada, hein, pastor Marco? Esfrega a lâmpada, sai o Aladim, né? Que é gordinho, né? Gordinho já é bacana. E aí você diz para o Aladim o seguinte: eu quero um carrão. Eu ia pedir um carrão, pastor. Me dá um carrão, tal, né? Algumas pessoas acham que Deus é assim. Eu não tenho compromisso com Ele, eu não falo com Ele, eu não tenho relacionamento com Ele, eu não conheço Ele, eu não ouço a sua voz quando Ele manda eu fazer as coisas, mas eu vou lá na igreja e digo assim: eu determino, eu exijo e Deus vai fazer. Isso é uma falácia do diabo. Deus tem compromisso, meu amado, com aquele que tem compromisso com Ele. Se você tem compromisso com o Espírito Santo de Deus, Deus fará grandes coisas na sua vida. Tudo que pedirdes vos será feito, mas se você tiver compromisso. Se você não tiver compromisso, não será desse jeito. Primeiro, Deus fala quem está disponível. Por isso o texto bíblico diz: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Eu gosto de evangelizar, pastor Aldo. Quando eu estou entregando folheto no cemitério, eu percebo claramente quem recebe a palavra de coração, quem recebe por falsidade e diz assim: glória a Deus, e quem está cheio de capeta. Ontem eu falei para uma irmã que está comigo: isso aí está cheio de capeta. Sabe, passei assim: tá bom. Você percebe, a pessoa está com um trem lotado. Não ouve a palavra. Não quer ouvir o que Deus tem para falar. Não quer receber a palavra que muda o homem. O Espírito de Deus, Ele não será governado por ninguém. Uma igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus, ela não é governada por homens, nem mesmo pelo seu pastor. O seu pastor é um reprodutor, um profeta da palavra que o Espírito traz a essa igreja. E às vezes o pastor tem uma palavra de Deus, mas às vezes tem uma igreja que resiste. Eu fico pensando na travessia do Mar Vermelho. Todo mundo acha que é igual na televisão, né? Que abriu assim, o chão ficou sequinho, igual esse corredor aqui, aí todo mundo passou alegre. É possível que não, irmãos. Eu li um autor que diz que é possível que o povo teve que entrar um pouco na água. Pisou, começou a pisar. Imagina os primeiros, né? Cara, se eu estou atrás do pastor Aldo, eu dava um empurrãozinho nele para ele ir na frente. Não é assim? Há um projeto de fé, e esse projeto de fé só ocorrerá com aqueles que tiverem o coração disponível. Deus não joga a conversa fora, desculpa a expressão. Tem gente que acha que Deus vai ficar falando por aí, igual o camarada da feira que está vendendo banana. Deus é sublime. Ele é o rei soberano. Quando Ele abre a sua boca, a Bíblia diz que a terra treme. E você tem que tremer também, porque Ele está falando, Ele está abrindo a sua boca para ministrar vida sobre a sua igreja. Tem um monte de gente mandando vídeo, dizendo: vai ter destruição, os mares vão invadir a cidade, não é assim? E aí a pessoa fica me perguntando: isso aí é de Deus? Sabe o que eu falo? Ora, irmão, eu estou orando. Pastor, e o que Deus te falou? Ainda não me falou nada, mas eu estou perguntando. Principalmente eu que talvez esteja indo para o Rio de Janeiro, então eu estou orando: Senhor, me dá um bote. Irmãos, Deus quer falar ao coração daquele que está disponível. Também Deus fala àquele que se humilha. Você está disposto a se humilhar? A Bíblia fala de um fariseu e de um publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos do céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Irmão, cuidado com a soberba, com o orgulho, com a vaidade. Deus não quer falar com gente dessa estirpe. Deus quer falar com gente que se quebranta. Deus quer falar com Pedro, que olha para Jesus e diz: se afasta de mim, porque eu sou pecador.
Deus quer falar com o homem que olha para ele e diz: Senhor, eu sou pequeno. Deus quer falar com o homem que diz: Senhor, eu quero obedecer a tua palavra. Eu quero andar segundo a tua palavra, mas eu não quero por isso dizer para ninguém que eu sou melhor. Você não é melhor do que ninguém porque jejua. Você não é melhor do que ninguém porque ora. Você não é melhor do que ninguém porque participa do Tadel Social. E isso é a nossa obrigação. E Jesus disse que a nossa justiça para Ele é trapo de imundície. E isso é maravilhoso, é precioso. Deus criou para que a gente andasse nisso, em jejuns, em orações, em beneficência, cuidando das pessoas. Mas isso não salva. E isso não me dá uma glória maior. Eu não sou melhor. Eu conheci um pastor no Rio de Janeiro, pastor Ezequiel Teixeira. E ele dizia que você quer testar o cara na igreja, você dá um cargo para ele, Aldo. E dizia que o cara muda até o andar. Ele fala assim, o cara já começa a andar assim. Ó. Eu sou obreiro. Eu sou nhaco. O cara começa a achar que, viu? Que ele é tudo. E não é, amado. Não é esse propósito de Deus. Deus fala a quem se humilha. Também Deus fala a quem está disposto a obedecer. Para que Deus vai dar uma ordem para você se você não quer obedecer a Ele? Eu tenho andado angustiado, porque eu espero uma resposta de Deus por esses dias. E eu orei, e Deus disse assim, e se eu mandar, você está disposto a obedecer? Aí eu disse assim, Senhor, depois a gente conversa. É difícil, gente. Para cada um de nós, o coração aperta. Você está bem aqui, e Deus te manda lá para Açores. É assim, né? A gente já viu como é que o negócio acontece. Você está bem na cidade pregando, e a Bíblia diz, o Espírito levou Filipe para o deserto, para pregar para um só, no sol quente, mais de 50 graus. Deus fala, pastor Marco, aquele que está disposto a obedecer a sua voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. Eu estava orando hoje à tarde por essa palavra, e Deus falou ao meu coração, meus irmãos. Eu disse, Senhor, como é que eu vou pregar para eles lá, e não dizer que o Senhor falou comigo hoje? O Senhor fala comigo? Quebra o galho, por favor, fala, Deus. E Deus falou ao meu coração, que Ele vai chamar pessoas aqui de madrugada. Porque pessoas aqui têm ido bater a porta dele. E é isso mesmo, tem que continuar. Mas agora é o contrário, ele vai começar a acordar. Ele vai acordar o anjo da igreja e vai dizer, Sebastião, faça isso. Ele vai dizer 3 vezes, Alameda, Alameda, Alameda. E Alameda tem que responder, eis-me aqui, Senhor. Eis aqui o teu servo, eis aqui as tuas servas. Fala, porque nós ansiamos, desejamos, queremos e amamos ouvir a tua voz. Seja o que o Senhor tem para nos dizer, fala com a tua igreja, ministra, nós queremos ouvir a tua voz. Já ouvimos pela palavra, ouvimos pela natureza, ouvimos pelas experiências, nós ouvimos profetas, nós ouvimos, mas nós queremos ouvir pela relação com teu filho. Nós queremos ouvir de uma maneira sobrenatural. Deus quer falar conosco de uma maneira sobrenatural. Deus fala com aquele que está disposto a obedecer. A palavra diz lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E sabe como Deus vai falar com você, amado? Pelo Espírito Santo de Deus. Eu glorifico a Deus pela igreja Batista da Alameda, pela visão que Deus deu ao pastor Sebastião. Eu fui criado numa igreja batista extremamente tradicional. Pastor Sebastião conheceu o pastor que foi meu pastor, pastor Ageu Neto. O camarada era do chapelão. E lá na igreja podia nem falar esse negócio de Espírito Santo, não. Se você orasse assim e se emocionasse um pouquinho, você já ia para o gabinete. E eu sofri muito por causa disso. Porque o Espírito Santo não pode ficar numa caixa. O Espírito Santo não se deixa aprisionar. O Espírito Santo, ele não é só simbolizado pelo pombo. Ele não é só simbolizado pelo azeite, pela água, mas ele é fogo.
fogo consumidor. Ninguém pode aprisionar o fogo, ninguém pode segurar o fogo. Ele é o Espírito de poder. O que vai fazer pessoas entrarem por essa igreja chorando, quebrantadas, prostitutas, homossexuais, políticos malditos, que vão se arrepender, marginais, pessoas que vivem nas drogas, na prostituição, no adultério, na mentira, no estelionato. O que vai fazer essas pessoas virem em fileira aqui, chorando, e esse templo não vai dar conta, é o Espírito Santo de Deus. E você tem que dar vazão ao Espírito de Deus, deixar que Ele venha sobre a tua vida, deixar que Ele fale, que Ele ministra. Se você crê que o Espírito de Deus quer falar com você essa noite, você pode sair do seu lugar e dobrar o seu joelho. O Espírito de Deus quer te dar direção. Talvez você tenha coisas para resolver, mas Ele quer ser ouvido. Pessoas falam da oração de intercessão, da oração de gratidão, da oração de adoração, mas esse é um tempo de fazermos a oração da pergunta, de dizer: Senhor, fala-nos das coisas futuras, Senhor, ministra sobre a nossa vida, Senhor, diz o que Tu queres, nós queremos fazer a Tua vontade, nós somos uma igreja submissa, nós queremos ser uma igreja que derrame óleo sobre essa cidade. Nós não queremos só células com milhares de pessoas vazias, com líderes que não sabem o que dizem, mas nós queremos ser uma igreja diferente, que ouve a voz do Espírito de Deus, que se dobra diante do Senhor, que clama por Ele, que tem sede dEle. Nós não queremos mais que na igreja os pastores tenham que ficar pedindo para orar, pedindo para tirar tempo para orar, pedindo para ler a Bíblia, pedindo para tirar 2 horas. Isso será espontâneo. O Espírito Santo vai se derramar sobre essa igreja, e as pessoas vão profetizar, e terão visões, e elas falarão novas línguas, elas serão cheias do Espírito de Deus. O poder de Deus vai descer sobre esse lugar, quando você disser: Senhor, eis-me aqui, faça como Samuel, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. Pastor Marcos, por favor. Eu vou pedir para o pastor Marcos estar orando, eu estou muito emocionado. Porque eu creio, meu irmão, de verdade. Eu, um camarada que fui criado numa igreja batista, eu fiquei olhando o pastor Sebastião outro dia pensando assim: que glória, que esse moço viveu no pecado, e Deus quebrou ele, e quando ele virou crente mesmo. Mas o cara que é criado na igreja, às vezes tradicional, pastor Marcos, ele acha assim: não, a vida toda eu seria assim. Aí ele cria uma cara de crente, uma cara de religioso, e não vive o evangelho. E eu aprendi a ver o evangelho através da comunhão com o Espírito Santo de Deus. E eu creio que Deus vai incendiar essa igreja. Incendiar. E quando alguém perguntar assim: vocês da Alameda são pentecostais? Não, nós somos do fogo. Nós somos cheios do Espírito Santo. O que Ele quiser nos batizar e dar nome, não interessa. Nós somos gente que crê no poder de Deus, gente que crê no amor de Deus e gente que quer transformar uma nação. Amém? Vamos orar, irmãos. Fique em pé, por favor. Se você que está aí em pé quiser vir interceder por alguém da sua família, o Espírito Santo colocou alguém na sua mente, deixe também a sua cadeira e venha para frente, por favor. Quem quiser orar por alguém da família, eu quero orar por alguém da minha família. Toninho, traz o Marçal e a Ana Paula para cá. Valdete, vem orar pelo seu esposo que está na UTI. Se você tem alguém que você deseja orar, essa é a hora, meu irmão. Deixe o seu lugar e venha. E talvez essa pessoa seja você mesmo. Eu preciso mais de Deus. Deixe o seu lugar e venha. Quem não precisa mais de Deus? Senhor Jesus, nós nos dobramos diante do Senhor nessa noite. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelo Teu favor. Pai querido, nós queremos agradecer nessa noite, porque o Senhor morreu no nosso lugar naquela cruz. Naquela cruz o Senhor pagou pelos nossos pecados. Naquela cruz o Senhor venceu o demônio, Satanás e todos os seus anjos. Naquela cruz o Senhor derrotou todo o inferno.
e o Senhor se levantou para nos dar vida e vida em abundância. Senhor, nós reclamamos diante do Senhor vida abundante para nós, para a nossa casa, para a nossa família. Senhor, nós nos dobramos diante do Senhor, reconhecendo que só o Senhor é a nossa rocha, só o Senhor é o nosso escudo, a nossa força, só o Senhor é o nosso refúgio, o nosso socorro. Espírito Santo, venha sobre este lugar. Espírito Santo, ministra nos nossos corações. Senhor, que se encontre agora nos nossos lábios palavras de adoração, de louvor ao Teu nome. Espírito Santo, coloca nos nossos lábios palavras de esperança, palavras de fé, de coragem, com ousadia e intrepidez. Senhor, faça-nos vencer hoje os nossos sentimentos. Queremos viver por aquilo que cremos, e cremos que Jesus Cristo é o Senhor. Nós cremos que não há impossíveis para Ti. Nós cremos que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E nós cremos, Senhor, que hoje nós ouvimos a Tua voz. Mas, Senhor, fala conosco mais agora. Pai, fala com cada filho, com cada filha Tua que está aqui no altar. Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz. Fala no nosso coração, Senhor. Fala na nossa mente. Fala conosco agora, Senhor. O que precisamos fazer? O que precisamos deixar? Quais pecados precisamos confessar hoje no altar? Senhor Jesus, nós buscamos ao Senhor e clamamos ao Senhor para que o Senhor nos cure. Cura-nos, Senhor Jesus. Senhor, nós procuramos essa noite o Senhor para que o Senhor nos liberte. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos. Nós procuramos o Senhor hoje porque precisamos de direção. Senhor, vai à nossa frente. Senhor, nos dê direção. Senhor, hoje nós nos humilhamos diante do Senhor e reconhecemos os nossos pecados e pedimos ao Senhor, que é todo-poderoso, venha sobre nós, Senhor. Nós reconhecemos as nossas limitações. Pai, muito obrigado, Senhor, porque nenhuma religião pode nos levar até o Senhor. É o Teu Filho Jesus. É o Teu Filho Jesus que abriu um novo e vivo caminho. E pelo sangue de Jesus, nós entramos agora nos santos dos santos para pedir socorro àquele que é todo-poderoso, que domina, que governa, que sustenta todas as coisas com a sua mão poderosa. Senhor Jesus, vem sobre a nossa vida. Senhor Jesus, transforma a nossa história. Senhor, fala conosco. Pai, abre os nossos olhos, nós queremos ver. Tira dos nossos olhos todas as escamas. Senhor, nós precisamos da força que vem do alto. Estamos fracos, somos fracos, mas nós cremos que é o Senhor que nos fortalece. Senhor, dá-nos força para prosseguir, para continuar, para vencer, para avançar no poder do Teu nome. Agora eu quero que você repita assim comigo: Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Eu vivo para a Tua glória. Nem o espírito de morte vai roubar a minha alegria, nem a depressão, nem as circunstâncias vão abalar a minha fé. Eu Te amo, Jesus. Eu sei que o Senhor fala comigo. O Senhor está falando comigo agora. Eu vou sair dessa igreja com a cabeça erguida. Eu vou olhar nos olhos dos meus problemas, das circunstâncias, e elas irão se calar, porque eu ouço a Tua voz, e a Tua voz diz que eu sou o Teu Filho amado, em quem o Senhor encontra alegria.
A tua voz diz que eu sou a luz do mundo, que eu sou o sal da terra, que eu sou um instrumento de justiça, que eu sou amigo de Deus. A tua voz diz que eu estou contigo nos lugares celestiais. A tua voz diz que eu sou mais do que vencedor. A tua voz diz que eu sou muito amado, muito amado, muito amado, e que os planos do Senhor não serão frustrados na minha vida, na minha família. E eu concordo que está derrotado neste lugar tudo aquilo que tenta me destruir. É a minha oração, no poder do nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o